Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma aula da carta de Paulo à igreja de Colossenses. E hoje nós estaremos estudando Colossenses capítulo 3, os versículos de 18 a 25. E eu convido a todos que estejam pegando as suas Bíblias e abram ali na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 18 até o versículo 25. Nós lemos esse texto na aula passada, mas não chegamos na aula até esse ponto. É o ponto que fala sobre os deveres da família, não é? Fala sobre as relações pessoais do cristão. É um trecho em que a seção ética da carta, não é? Ela faz-se agora bem prática mesmo, ela se torna uma carta prática, falando ali do que seria dever, do que seria direito, não é? De cada um dos personagens que compõem uma família e também das relações de trabalho. A ética cristã é uma ética de obrigação recíproca. Isso é uma coisa que tem que ficar em nossas mentes. Nunca é uma ética em que todos os deveres estão de um lado só. Segundo Paulo, a obrigação dos maridos é tão importante como a das mulheres, a dos pais é tão importante como os deveres dos seus filhos, e os amos têm tantas responsabilidades como seus escravos. E isso é algo totalmente novo para as pessoas que estavam lendo a carta de Paulo. Então vamos abrir as nossas Bíblias, vamos ler esse texto e depois estaremos orando para darmos início à aula. Esposas, sede submissas ao próprio marido como convém ao Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar aos homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor nos céus. Amém. Amado Deus, eterno Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos estudando essa carta. Nós te agradecemos por essa mensagem, ó Deus, escrita tanto tempo atrás, mas que tanto fala aos nossos corações ainda nesses dias. Nós te pedimos, ó Deus, para que possamos fazer aqui uma contextualização, ó Deus, dessa carta, de forma que haja entendimento da parte dos teus servos, que haja mudança, Senhor, de comportamento, aqueles lares, ó Deus, onde precisa ter mais amor nas relações, marido e mulher, pais e filhos. Ó Deus, esteja trabalhando os corações dos filhos, os corações dos pais, dos maridos, das esposas, dos servos, dos patrões, para que possam entender, ó Deus, aquilo que o Senhor está realmente falando através desse texto. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos dar entendimento da Tua palavra e que possamos não só entender, mas principalmente colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido a respeito de Ti. Que possamos, ó Deus, viver realmente essa nova sociedade, essa sociedade de servos teus, que possamos viver o cristianismo, ó Deus, realmente em toda a sua essência. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem lá na carta aos Efésios e nós lêssemos Efésios 5, capítulo 21. Eu gostaria de começar a falar aqui sobre os deveres da família, esses textos que são tão trabalhados, discutidos,
muitas das vezes não aceito por parte das mulheres de nossas igrejas, e os homens gostando de impor, mulheres sejam submissas, e as mulheres reclamando porque querem direitos dentro da sociedade em que nós vivemos, a primeira coisa que eu gostaria de falar está lá. Na carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 5, versículo 21, Paulo vai dizer o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Lembra que na carta aos Efésios, Paulo fala de uma nova sociedade. Paulo fala de uma sociedade formada por judeus e gentios, uma sociedade onde não há acepção de pessoas. E aqui, na carta aos Colossenses, Paulo também está falando sobre isso. Paulo veio ali falando sobre os fundamentos do cristianismo, a cristologia, a centralidade de Cristo. E Paulo começou aqui o capítulo 3 falando sobre o resultado da união, os vícios devem ser abandonados. E Paulo então fala que nós devemos fazer morrer a prostituição, a impureza, a lascívia, os desejos malignos. Depois ele fala que nós devemos nos despojar da ira, da indignação, da maldade, da maledicência. Paulo vai dizer que Cristo deve ser o árbitro das nossas decisões. É Ele que está ali. Ele é o árbitro da nossa decisão. É Ele que nos ajuda a tomar a decisão realmente certa, dentro daquilo que é o desejo de Cristo. Por isso que quando tomamos uma decisão, quando estamos tratando, estamos ali numa discussão, nós devemos perguntar, não é, qual é realmente a vontade de Deus para aquilo que está sendo tratado. E aí, Paulo, ali aos Efésios, ele vai dizer, sujeitando-vos uns aos outros. É muito interessante que o capítulo 5 de Efésios, ele gosta de ser tratado em qualquer culto, né, do mês de maio, quando falamos ali sobre família ou algum culto para casais. Aí você entra aqui com Efésios 5 falando que as mulheres sejam submissas aos maridos, porque o marido é o cabeça da mulher, e fala, só que o versículo... Paulo vai falar isso no versículo 22, mas no versículo 21, Paulo vai dizer, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E esse versículo 21, ele quase não é tratado, porque se nós estivermos atendendo ao versículo 21, o versículo 22 é fichinha. Se há uma relação de sujeição, tanto da mulher para com o homem, como do homem para com a mulher. Uma coisa que nós precisamos entender é que as cartas de Paulo, apesar de elas serem cartas que são totalmente atualizadas para o mundo em que nós estamos vivendo hoje, são cartas que nos falam muito nos nossos dias. Estivemos falando aqui sobre heresia e podemos ver como que existem heresias no nosso tempo, como elas têm sido tratadas. Então nós podemos ver que está tudo dentro de um contexto, mas nós não podemos esquecer que a carta foi escrita especificamente para uma igreja, para uma determinada sociedade, em um determinado tempo. Paulo estava escrevendo para aquelas pessoas ali, daquele tempo ali, no ano 60, 65 depois de Cristo, para uma sociedade que ainda não havia mudado. Paulo, ele é o grande responsável através dos seus escritos, através das suas cartas, através do trabalho que ele fez nas igrejas, pela mudança que veio ocorrendo na sociedade desde então. Porque tudo isso a gente vai ver aqui, as mudanças que Paulo está implementando. Esses versículos de 18 a 25 é como se fosse uma bomba jogada na igreja de Colossenses. O que Paulo está falando aqui precisou com certeza ser tratado, discutido, avaliado e reavaliado por aqueles irmãos que estavam lendo. Eles tiveram que pedir com certeza a orientação do Espírito Santo para que eles pudessem entender e aplicar aquilo que estava sendo apresentado para eles. Então o texto, ele é um texto que ele pode ser totalmente atualizado, contemporaneizado, né? É um texto
que nos fala, que fala a igreja atual, mas ele foi escrito para uma igreja do século I, uma igreja ali num período dos anos 60 a 65 depois de Cristo. E o que era essa igreja? Era uma igreja que tinha, já falamos isso dentro dos nossos estudos, um forte contexto judaizante, uma influência massificante da cultura grega, e tinha também ali o contexto da escravidão. E o que isso significa? O que a lei falava a respeito das mulheres? A mulher não era nem contada. A mulher, ela era um objeto do marido. Primeiro ela era um objeto do pai, depois ela era um objeto do marido. A mulher era usada como mercadoria de troca e para se ganhar dinheiro, porque o marido tinha que dar um dote pela mulher. Então, o marido, ele podia bater na mulher, ele podia se divorciar quando ele quisesse, ele podia ter mais de uma mulher, e nada isso lhe era imputado como sendo uma coisa errada. A mulher, ela vivia num contexto em que ela não podia relacionar-se com nenhum tipo de homem, ela tinha que ficar reservada no lugar que era determinado para as mulheres ficarem, e ela não se relacionava com mais ninguém. Seu papel era cuidar da casa, gerar filhos e ficar ali, sujeita ao marido. Esse era o papel da mulher. Como era tratada a relação dos filhos com os pais? Os filhos também eram objeto de troca, era moeda de barganha. O filho, ele podia ser dado como pagamento de dívida, então ele podia se tornar escravo para pagar uma dívida feita pelos seus pais. O filho, ele podia ser espancado pelo pai. Ele podia ser usado pelo pai como um servo para trabalhar na lavoura, no que o pai quisesse. E o pai não tinha que dar satisfação de nada daquilo que ele fazia com o filho para ninguém. Ninguém cobrava dele. Nenhum tipo de injustiça, nenhum tipo de maldade ou abuso que fosse feito da parte dele para com o filho. Com relação aos escravos, a sociedade de então, ela era uma sociedade com muitos escravos. A sociedade, em sua maior parte, ela era de escravos. Uma família de classe média, nesse mundo que estamos estudando, nesse mundo em que a carta aos Colossenses foi escrita, ela tinha, uma família de classe média, ela teria no mínimo 30 escravos. E o escravo era isso, ele era um objeto para ser usado a bel prazer do seu senhor. Então, o escravo, ele não tinha nenhum direito, ele não tinha direito a nada, ele não podia ter propriedade. Você podia se tornar escravo por ter perdido uma batalha e ter sido levado como, como ganho de guerra. Você podia se tornar escravo porque você devia a alguém. E aí, como você não tinha como pagar, você se tornava escravo para pagar aquela dívida. Você podia ser vendido, como José foi, vendido para ser escravo. Então, havia várias formas pelas quais uma pessoa poderia vir a se tornar escravo. E era uma coisa completamente normal dentro daquela sociedade para a qual Paulo está escrevendo a escravidão. Observem que Paulo aqui, ele não vai falar para as mulheres se rebelarem contra os maridos. Paulo não vai falar para os filhos se indignarem contra os pais, nem para que a escravidão acabasse. Se Paulo tivesse entrado nesse meandro de que a escravidão era errada, de que diante de Cristo todos nós somos livres e que então todos os senhores tinham que abolir os escravos, muito provavelmente o cristianismo não teria desandado. Porque falar para a sociedade de quando o apóstolo está escrevendo a carta, que eles deveriam viver sem escravos, seria o mesmo que falar nos dias atuais que nós deveríamos viver sem eletricidade. O mundo não ia girar
se não existissem os escravos. Então, o primeiro ponto que nós temos que observar, sempre tendo em nossas mentes, Efésios 5, 21, que diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sempre tendo em mente que Cristo, ele vai falar aqui, não é que ele é o vínculo, é ele que nos une. Vamos achar esse versículo aqui. Primeiro seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, não é? E o versículo de cima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, o amor é o vínculo da perfeição. Na carta aos Efésios, Paulo vai falar que nós devemos estar enraizados e arraigados em amor, firmes em amor. Porque a carta aos Efésios, e aí é bom os irmãos até darem uma olhadinha lá, ela fala muito dessa nova sociedade, porque existia uma sociedade, então. Cristo veio, morreu, Cristo não entrou nos meandros de mudar a sociedade, mas agora ele vai dizer que nós devemos, que temos que cumprir a lei. E qual é a máxima da lei? Que eu devo amar a Cristo e que eu devo amar ao meu próximo. E que o amor, ele é o vínculo. É ele que liga. E aí ele vai dizer: seja a paz de Cristo o árbitro nas vossas decisões. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: existe uma sociedade onde a mulher é um objeto, o filho é uma propriedade, o escravo não tem direito. Mas Cristo amou todos e ele diz que todos são iguais diante dele. Para Deus não há acepção de pessoas. Para Deus não há escravo e livre, não há judeu e gentio, não há circunciso e incircunciso. Lembra que falamos sobre isso na aula passada? Ele não coloca aqui: para Deus não há homem e mulher, mas para Deus não há homem e mulher. Para Deus não há pais e filhos. Diante de Deus, somos todos iguais. Como que eu vou viver essa sociedade que diz, essa realidade, onde o cristianismo diz que todos somos iguais, mas a sociedade diz que existe diferença hierárquica no ser? É aí que entra esse texto tão maravilhoso, que vai ser repetido, não é, em alguns outros textos. Aqui nós vamos ler, porque é o que estamos estudando. Colossenses, capítulo 3, 18 a 24, mas isso também está lá em Efésios, também está lá na carta de Timóteo, e está em tantas outras cartas. Paulo vai falar dessa questão dos deveres das mulheres, dos homens, das crianças, porque era um assunto que Paulo sempre buscava trazer. Mas o que precisa ser entendida é que, quando Paulo fala aqui: esposa, sede submissa ao próprio marido como convém ao Senhor. Irmãos, esse aqui não foi o objeto discutido na igreja de Colossenses quando eles receberam a carta. Diante disso aqui, eles simplesmente amainaram a cabeça, porque isso já era o que era. Paulo está simplesmente dizendo: olha, não pensem, mulheres, não vão agir agora de forma insubmissa aos seus maridos. Continuem sendo submissas aos seus maridos. É isso que Paulo está falando, porque quem diz que a mulher tem que ser submissa é a lei. É a lei que diz que a mulher, quando Moisés escreve lá Gênesis, ele vai dizer que a mulher foi criada por Deus para ser adjutora. É a lei que diz que a mulher, que quando houvesse adultério, que tinha que ser apedrejar o casal que estava praticando o adultério. Mas quando a gente chega lá no Evangelho, a gente vê que é levado à presença de Jesus a mulher que havia cometido adultério. A mulher cometeu adultério com quem? Sozinha? Com a sua imaginação? Para que a mulher tivesse cometido adultério, foi necessário que um homem estivesse cometendo adultério com ela. Mas diante de Jesus só foi levada a mulher.
Então essa era a lei. E Paulo aqui, ele não está entrando numa de vamos mudar a lei, vamos mudar as coisas. Ele quer mudar a essência. O que tem que ser mudado, o que tem que ser entendido é a essência daquilo que Paulo está falando. E aí, quando Paulo chega no versículo 19, ele fala assim: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Isso foi objeto dos homens daquela igreja se levantarem e perguntarem: o que é isso? Essa aqui foi a novidade. A novidade não foi: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, porque para a sociedade que Paulo estava escrevendo, a mulher era submissa ao marido, ela não tinha outra opção. A novidade é: maridos, amai as vossas mulheres. Amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Nem na nossa sociedade atual a gente encontra um homem que ame uma mulher como Cristo, a ponto de se entregar pela mulher. Essa é a novidade. Não tem novidade em ser submissa, porque aquela sociedade era uma sociedade de mulheres submissas, mulheres sem razão, mulheres sem voz, não podiam falar, não podiam sequer ser vistas, tinham que ficar reservadas ao seu canto, ao seu ambiente de mulher. Por isso que pegar esse texto hoje e querer incutir dentro da sociedade atual que nós vivemos, que a mulher tem que ser submissa ao marido em todos os sentidos, é tão inapropriado e leva as pessoas a tantas discussões, porque dentro da sociedade em que nós vivemos, não dá, irmãos, não tem pega para isso. Dentro daquela sociedade em que as mulheres estão sendo tratadas aqui como submissas, entendam que a mulher não saía. A mulher não podia trabalhar. A mulher não tinha voz. Mas vivemos hoje dentro de uma sociedade em que tivemos uma presidente da República, mulher. Vivemos numa sociedade em que a mulher tem direito a voto, em que a mulher sai, em que a mulher faz e que a mulher acontece. Eu sou profissional, sou engenheira civil, e eu lembro que quando eu estudava, eram 50 homens na turma para 5 mulheres. Hoje você tem mulher pedreira, você tem mulher servente, você tem mulher trocadora de ônibus, você tem mulher que é piloto de avião, você tem mulher na NASA indo para o espaço, mulher servindo as forças, não é, militares do nosso país. Então, como que você pode querer que a mulher seja em tudo submissa ao próprio marido, como convém ao Senhor? Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Dentro daquela sociedade que existia, Paulo está falando: olha, continua vivendo isso, mas entendam que os seus maridos devem amar a vocês como Cristo amou a igreja, que os seus maridos não têm o direito de aborrecer vocês, como eles fizeram ao longo de toda a vida de então. Desde a Segunda Guerra, irmãos, durante o período da Segunda Guerra, as fábricas estavam vazias, precisavam de pessoas para trabalhar. E quem foi para as fábricas? As mulheres. As mulheres tiveram que sair de casa, elas tiveram que largar seus filhos e ir para o mercado de trabalho. Elas tiveram que encarar ali 12 horas por dia dentro de uma fábrica, trabalhar duro e depois voltar para casa e cuidar dos filhos e da casa, deixar tudo com mantimento, provisão para o dia seguinte. E quando os seus maridos voltaram da guerra, os que voltaram ou ruim da cabeça ou aleijado. Poucos voltaram ao normal, de forma que a mulher continuou tendo que sair e ir para o mercado de trabalho. E aí entra um contexto, irmãos, que geralmente os homens falam: a mulher tem que ser submissa, a mulher tem que fazer dupla jornada, porque a gente tem que sair para trabalhar e a gente tem que trabalhar quando chega em casa. E algumas mulheres
privilegiadas, algumas prestigiadas, possuem maridos que as ajudam nos afazeres domésticos. A mulher... Isso é completamente errado. Eu não preciso ser ajudada. A mulher não precisa ser ajudada. Ela precisa de um companheiro que faça junto com ela, que entenda que ele tem as mesmas responsabilidades que ela. Se ele chega primeiro, ele bota a criança para tomar banho. Se ele chega primeiro, ele coloca a criança para estudar. Se ele chega primeiro, ele prepara a janta. Não é ele chegar primeiro e aí a mulher chega depois, cansada, e ela aí vai preparar a janta, ela vai cuidar da criança. Por isso que nós vivemos numa sociedade em que os homens estão aí inteiros e mulheres com a mesma idade estão um caco. Porque o que tem sido exigido da mulher, e aí eu vou falar, eu acho que a culpa é da Marie Claire, quando ela inventou a questão do feminismo, de direitos iguais, porque direitos iguais não existe. Porque quando você vai lidar no dia a dia, o que a mulher conseguiu foi arranjar mais trabalho, arranjar mais dor de cabeça. E aí você vê a realidade em termos de estudo, quantos anos de estudo uma mulher tem a mais do que um homem. Você chega no mercado de trabalho e o salário da mulher é inferior ao trabalho do homem, ainda que eles possuam a mesma função. Porque na hora de dar o aumento, o patrão olha e fala assim, não, mas ele é pai de família. Ora, ela também é mãe de família. Então ainda existe muitas diferenças. Só que o que Paulo está dizendo aqui é, dentro da sociedade, dentro da cultura da sociedade, simplesmente continue, mulher seja submissa, e marido, pare e ame a sua esposa. E se nós fôssemos trazer para os nossos dias atuais, o que seria dito para a mulher? O que seria dito para o marido? Precisamos continuar dizendo que precisamos ser amadas e que os maridos não nos tratem com amargura. Agora, irmãos, eu vou dizer uma coisa. Eu venho do mercado de trabalho. Fui engenheira de obra, onde era a única mulher dentro de um ambiente com mais de 200 pessoas. Depois trabalhei na parte financeira, onde governava mais de 1.000, tinha a gerência de mais de 1.000 pessoas, com muitos homens sendo subordinados a mim. Eu nunca vi tanta desigualdade e tanto machismo como dentro da igreja. Quando a criança chega e ela vai pedir ao pai para levá-la ao banheiro, para comprar um doce na cantina da igreja, observe que geralmente o pai vai e fala, procura sua mãe. Papai, procura sua mãe. Ele não procura nem saber o que está acontecendo, o que aquela criança precisa. Procura sua mãe. Precisamos parar com isso. Eu observo a minha mãe hoje, ela fala, como que o meu pai mudou? Como que o seu pai mudou? Ela fala. Essa semana mesmo, no domingo, ela tinha passado mal no sábado e tal, e eu fui para lá domingo de manhã, que não teve culto aqui na igreja, eu estava lá com ela e ela estava falando. Como que o seu pai mudou? Ele me traz café na cama, ele faz isso, ele faz aquilo, ele controla os meus remédios. Mas eu lembro da época em que ele não fazia nada. Ele tinha o carro, mas era ela que passava no mercado e tinha que vir trazendo as bolsas dentro do ônibus, porque ela não dirigia. Eu sei que também estamos passando por uma mudança muito radical.
Mas dentro de nossas igrejas, quando Paulo está falando aqui que eu devo amar, que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, temos que pensar no bem-estar daquela pessoa que está do nosso lado. E aí eu vou dizer uma coisa que eu já disse quando falei lá na carta aos Efésios. Quando você entra numa parceria certa, irmãos, não existe problema nenhum, nem nas mulheres serem submissas aos maridos. Não tem. Você não se sente afrontada, não se sente, sabe? Porque o seu marido tem um entendimento de parceria com você, de igualdade. Ele entende que não há diferença entre ser homem e ser mulher. Tem que ter um para tomar as decisões, para ser a palavra final. Ainda que, para se chegar ao ponto, haja sempre uma discussão, não uma discussão no sentido de briga, mas uma discussão no sentido bom, de duas pessoas diferentes colocando a sua opinião para que essas duas opiniões diferentes se tornem uma opinião de agrado aos dois. Porque um relacionamento onde um se submete ao outro, né, independente da sua vontade, independente do seu querer, para que um seja satisfeito, irmãos, isso não é um relacionamento de um casal. Porque um está sendo sobrepujado em favor do outro. Relações igualitárias. Esse deveria ser o título aqui, o subtítulo, Deveres de Famílias? Não, relações igualitárias. Estaria caindo feito uma nuvem aqui. Porque o que se pede é que haja relações igualitárias, onde direitos de homens e mulheres sejam iguais. E aí no versículo 20, Paulo vai falar sobre os filhos. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Isso aqui é novidade? Não. Quem foi que disse que os filhos tinham que ser obedientes aos pais? Desde o Decálogo. Quando Moisés desceu ali do Moriá, trazendo os 10 mandamentos, o primeiro mandamento com promessa, o único mandamento com promessa era esse. Honra, filhos, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias sobre a face da terra. É o único mandamento com promessa entre aqueles 10. Então, não tem novidade. Paulo não está falando novidade aqui. Ninguém na igreja ficou discutindo. Agora os filhos vão ter que se submeter até que, enfim, os filhos vão ser obedientes aos pais. Ninguém nem tocou, entendeu? Isso já era a realidade daquela sociedade, aonde o filho era apenas um objeto. E aí, Paulo vai falar, pais, não irriteis aos vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Isso é novidade, porque o pai podia fazer o que ele quisesse do filho, até mesmo se desfazer do filho. O pai podia fazer o que ele quisesse. E agora Paulo diz, não irriteis os vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. E aí nós podemos ver, quando eu estava estudando esse texto, eu estava lendo a respeito de Lutero e da dificuldade que Lutero tinha em orar, a fazer a oração do Pai Nosso. Ele não conseguia, durante muito tempo, fazer a oração do Pai Nosso, porque quando ele começava ali, Pai, ele vinha à mente o relacionamento que ele tivera com o pai dele, que era de total austeridade. Irmãos, vivemos numa época em que é muito difícil. Nós vivemos numa época onde as crianças ficam mais de 40 horas por semana na frente de um... Eu acho que isso é até pequeno, está até desatualizado esse número. Na frente de um computador ou na frente de uma televisão. Quando nós vamos no restaurante, nossos filhos ficam com aquele fonezinho no ouvido, com o celular na mão,
O meu fica com 2, um para jogar e o outro para tocar a música dele. E para você falar, você tem que, por favor, não é? Tira esse fone do ouvido para que possamos conversar. E aí ele fala, o que é? Está falando comigo? A ponto que você até se irrita, que manda colocar de novo o negócio no ouvido, porque você já até perdeu todo o interesse de falar com o cidadão. E aí é muito interessante, porque quando o meu filho era pequeno, eu assisti os desenhos com ele, e irmãos, pais de desenho animado, é tudo retardado. Essa Peppa Pig, que é tão famosa entre os pequenininhos de 2, 3, 4 anos, ela fala, papai é tão bobinho. Quando você chega numa idade um pouco maior, você vê desenhos como Gumball, o pai dele é totalmente retardado, os Simpsons. E isso está sendo trabalhado na cabeça dos nossos filhos para ficar ali. E quando eles chegam na adolescência, eles começam a olhar para a gente como se eles fossem o dono da cocada preta e nós realmente não soubéssemos nada do que estamos falando para eles. E a vontade que nós temos realmente é de nos impormos. É de impor a nossa vontade, é de falar como os nossos pais falavam com a gente. É assim porque eu quero, pronto e acabou. Vai fazer isso porque eu estou mandando. Só que hoje, dentro da sociedade que nós vivemos, não adianta você querer tal autoridade ou austeridade para lidar com os seus filhos, porque você só cria revolta. Quando eu era adolescente, não podia, na minha cabeça, não concebia um filho não falar com o pai. É o pai que sustenta, é o pai que coloca alimento dentro de casa. Então, como é isso do filho não falar com o pai? E hoje nós lidamos numa sociedade em que alguns filhos não gostaram do que o pai fez e param de falar com o pai. Então, aqui, a questão da obediência, ela não muda. Diferente da submissão da mulher e da realidade em que a mulher vivia, é óbvio que o filho não é mais tratado como sendo um objeto, os filhos têm direitos, os pais têm os deveres, existe o estatuto da criança. Então, hoje em dia, os pais não podem mais pegar a criança e colocar ela para trabalhar como se ela fosse apenas mão de obra para ele. O pai é obrigado a colocar a criança na escola, ele tem as suas obrigações com relação à vacinação, ao cuidado e à saúde. Então, existe todo um tratamento para os filhos. A sociedade mudou, ela avançou, assim como avançou com relação à mulher, que existem leis, como a Lei Maria da Penha, que protege a mulher contra a violência doméstica. Existem direitos, tanto da mulher se divorciar agora, como do homem, porque antes esse direito só cabia ao homem. O homem podia dispensar a mulher, mas a mulher tinha que viver ali. Então, a sociedade avançou, mas a gente precisa observar que tanto as mulheres como os homens, as mulheres como as crianças ainda sofrem por demais a questão da violência. Não é porque o trabalho infantil agora é crime que nós não vemos pessoas tendo filhos apenas para terem direito a mais Bolsa Família, para terem direito aí dado, né, pelo governo de assistência. Não é porque existe lei contra o abuso infantil que a gente não fica sabendo de crianças que são abusadas emocionalmente, fisicamente, sexualmente. E, em sua maioria, as crianças que são abusadas o são dentro de suas próprias casas, por familiares, por pessoas que deveriam estar dando segurança àquela criança. Há pouco tempo
algum tempo atrás, algumas semanas atrás, foi notícia, não que fosse uma novidade, mas a menina que havia de pouco, acho que de 11 anos, que engravidou do tio. Então, existe a lei, existe a questão, mas nós vemos ainda que existe o abuso infantil. 40% da denúncia contra a violência doméstica, de violência doméstica contra a mulher, são de mulheres evangélicas, acredite. 40% das denúncias de violência doméstica são feitas por mulheres evangélicas, que são maltratadas, espancadas, violentadas por seus maridos dentro de casa. Nós, enquanto igreja, precisamos mudar essas estatísticas. Enquanto igreja, precisamos trabalhar as nossas mentes e viver de acordo com o que a Bíblia fala, não deturpando a palavra de Deus ou adequando a palavra de Deus para o seu benefício, mas vivendo a realidade daquilo que está sendo colocado por Deus. Agora, filhos, segura a onda, entendeu? E respeitem seu pai e sua mãe. Enquanto estiver debaixo do teto deles, respeita. Às vezes os pais não tiveram estudos, mas fazem um esforço tremendo para dar estudo para os filhos. E os filhos, quando se encontram lá estudando e já galgando, não é, alturas maiores do que a de seus pais, desprezam os pais, menosprezam os pais, humilham os pais. Isso não é certo. E aí a palavra de Deus diz aqui, olha, que, versículo 25, aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E isto não há acepção de pessoas. Esse é um versículo que quase não é dito dentro de nossas igrejas, mas deveria ser. Deveria ser escrito lá, e está escrito na porta da sua casa, e toda vez que você lesse, quando você fosse tratar com o outro, seja com a esposa, com o esposo, com o filho, com o pai, você lembrasse que a injustiça feita receberá em troco a injustiça feita. E que Deus não faz acepção de pessoas. Mas Paulo continua. Paulo vai falar aqui a respeito dos servos. Servos, obedecer em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. É muito interessante porque eu estava ouvindo vários sermões e estudos a respeito desse texto e muitos pastores tentam explicar a questão de Paulo não ir contra a escravidão. Paulo não vai contra a escravidão porque aquela época era uma época em que a escravidão para aquela sociedade era uma coisa normal. E durante muito tempo, não se enganem, a primeira igreja batista no Brasil, um dos seus membros era um escravo. Tinham 5 membros na igreja. 5 pessoas frequentavam a igreja. E em determinado momento, o casal Beigby, o outro casal que agora eu não lembro o nome, que fundaram a igreja aqui no Rio, eles perceberam que aquele homem que vinha não está vindo ao culto, porque sempre era frequentado por esse homem. E aí eles foram buscar saber, o homem era um escravo, e agora o seu patrão não permitia mais que ele fosse à igreja. Então, eles fizeram uma vaquinha, se cotizaram para comprar a liberdade daquele homem. Mas a escravidão, até mesmo dentro das nossas igrejas, no início do século, antes da abolição da escravidão, era uma coisa normal. Então, não julguem Paulo, não tentem justificar Paulo. É como eu disse, a carta foi escrita para uma realidade social daquele mundo. E aqui, naquele mundo, cabia perfeitamente o trato do escravo. O escravo era normal.
Mas o que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo, olha, obedeçam ao seu Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, não quando você estiver ali com o capataz ou o seu senhor estiver perto, visando tão somente agradar aos homens, mas na singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Sabe o que Paulo está falando aqui? Olha, e é interessante, sabe o quê? Quando eu estava estudando isso aqui, eu falei, gente, caramba, que homem, Paulo. Porque Paulo vivia isso aqui. Porque olha lá no início da carta dele e das cartas que Paulo escreve da prisão, o que Paulo fala? Que ele é prisioneiro, não da parte de Roma, mas que ele é prisioneiro por vontade de Cristo. Ele é prisioneiro de Cristo. Ele é prisioneiro de Cristo, ele é prisioneiro de Deus. Então, independente daquilo que César esteja fazendo com ele, que Nero, né, no caso da última prisão dele, esteja fazendo, não importa, porque ele é prisioneiro de Cristo. Ele sabe que quando Cristo quiser, muda o status quo dele. E é isso que Paulo está falando aqui. Ele está dizendo para aqueles escravos, para que aqueles escravos sejam os melhores escravos que eles puderem, servindo aos seus amos com lealdade, fazendo o serviço não só quando eles estiverem vindo, mas também por trás, porque eles devem servir aos seus senhores pensando que estão servindo a Deus. Então agora eles não são mais escravos do Senhor, do patrão terreno, mas eles são escravos de Deus. E é interessante porque Deus faz isso, porque agora o Senhor, ele se torna escravo de Deus e o escravo, ele ganha liberdade, não é? Em Deus. Deus dá tanto liberdade para aquele que é oprimido, como ele também agora nós somos escravos de Cristo. E isso a gente estudou aqui na semana passada, eu vou achar o versículo. Irmãos, agora me fugiu. A hora que eu achar aqui, eu falo. Mas Paulo vai estar tratando. E ele continua aqui, ó. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Escravo não tinha direito à herança. Escravo não tinha direito à propriedade. O filho do escravo, ele pertencia ao Senhor, assim como quando um animal tinha um rebento, né? Aquele cordeiro, aquele bezerro, aquele animal que nascia era propriedade do Senhor, assim também o filho do escravo passava a ser uma propriedade do seu Senhor. Isso é muito interessante, mas aqui Paulo vai falar, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça, aí é aquele versículo que nós falamos. E aí Paulo chega no 4:1, quando ele vai dizer assim, e isso aqui foi a grande revolução no que estava sendo dito. Dizer que o escravo tinha que ser submisso, que o escravo tinha que fazer a vontade do seu senhor, isso já era mesmo o que era e pronto e acabou. Agora dizer que o senhor do escravo deveria tratar os servos com justiça e equidade, certo de que também vós tendes Senhor no céu. Então aqui Paulo está dizendo que o escravo agora tem herança no Senhor. E que o Senhor do escravo, ele deve tratar o escravo com equidade, porque no céu você também tem um Senhor. Essa é a grande revolução que Paulo traz. Dizer que o Senhor deveria tratar o escravo com equidade, dizer que o pai não deveria irritar o filho e dizer que o marido deveria amar a esposa, não é? E não a tratar com amargura. Essas são as grandes novidades que Paulo trouxe nessa carta e nas outras. Não é dizer que a mulher tem que ser submissa, nem que o filho tem que obedecer ao pai e nem que o escravo tem que ser escravo e viver como escravo e servo. São relações igualitárias, onde todos nós temos os mesmos direitos e deveres diante de Deus. Relações que têm que ser feitas na base do amor. Isso aqui tudo é fácil? É nada. É nada. Nada é fácil.
Agora, nós precisamos ter Cristo como árbitro das nossas decisões, o amor como vínculo, o que vai unir o homem com a mulher, o que vai unir o pai com o filho, o que vai unir o senhor com o seu escravo, é o vínculo do amor. É isso que esse texto fala. Eu até quis, mas não consegui ter tempo de ouvir aquilo que a gente estudou na carta aos Efésios, mas o mais importante, irmãos, é que nós precisamos ler a palavra de Deus e ela precisa renovar as nossas mentes e os nossos corações de sempre. Nós precisamos ler, entender e crescer naquilo que estamos estudando. E, de fato, o Senhor falou muito ao meu coração diante desse texto e eu espero que tenha falado também ao corações de vocês. Espero que vocês orem e que peçam a Deus que complete aquilo que não completou, aquilo que passou aí arranhando pela garganta de vocês, né? Homens, me perdoem, né? Mas precisava ser dito, pais, empregados. E até para falar aqui com relação a senhor e empregado, eu vou falar uma coisa também para os irmãos de cadeirinha. Tá? Uma experiência que eu tenho. Infelizmente, o pior tipo de empregado que se pode ter numa empresa, muitas das vezes, é o evangélico. A palavra está falando aqui que nós temos que obedecer em tudo ao nosso Senhor, ou seja, ao nosso patrão, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar. Isso aqui é aquele, não é? Desculpem a expressão, mas que é bem comum e agora não vem outra, mas é o puxa-saco, né? Aquele bajulador que fica... Bajulador, desculpem a outra expressão. Bajulador. É o bajulador que fica ali falando elogios para você, fingindo que trabalha, e quando você vira as costas, a pessoa deixa de fazer as coisas. Ele diz, tudo quanto fizer, faz-o de todo o coração. E aí eu lembro sempre daquele hino que diz, não somente para fazer um feito singular, brilha no meio do seu viver. Brilha no meio do seu viver. Mas no tempo em que estive fazendo gestão de pessoas, infelizmente, na maioria das vezes em que a gente tinha problemas sérios, era com funcionários que se intitulavam evangélicos. Então, o dever não está só nos ombros do patrão, que deve tratar com equidade, deve cumprir as leis trabalhistas, deve te dar dignidade, deve pagar os seus salários em dias, não deve reter o salário dos funcionários, deve dar as férias, deve dar tudo aquilo que você tem por direito, mas você também tem direitos. Você também tem deveres para com o seu patrão. Tratá-lo, respeitá-lo e honrá-lo enquanto estiver debaixo da gestão dele. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Sem mais delongas, eu me despeço. Na próxima semana estaremos dando início aqui a partir no capítulo 4, a partir do versículo 2. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Amém.